exposição do Evangelho de Marcos. E hoje, com a graça de Deus, no culto da manhã e da noite, nós estaremos concluindo a exposição do capítulo 10. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Agora pela manhã nós vamos ver no capítulo 10, versos 32 ao 45. Marcos 10, 32 ao 45, palavra do Senhor para os nossos corações. E à noite nós estaremos vendo do verso 46 até o verso 52, aquele episódio tão emocionante que é quando Jesus cura o cego ali de Jericó. À tarde, se Deus nos der graça e nos permitir, nós estaremos pregando o primeiro poema do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, que é o capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7. E o tema vai ser votos e expressões de amor de um casal apaixonado. Então, se você está apaixonado, venha. Se você ainda não está apaixonado, venha também. Se você não está apaixonado e você não tem nem esperança, venha também, que Deus vai abençoar você, em nome de Jesus, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 45, é o texto para a nossa reflexão nesta manhã. Aqueles que estão assistindo, se você perdeu alguma mensagem da série do Evangelho de Marcos, já são mais de 40 mensagens, você pode entrar aí no canal da nossa igreja e você tem uma playlist com todas as pregações no Evangelho de Marcos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-los-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém.
Curva a sua fronte, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos agracie com a sua palavra, que nos oriente a partir da sua palavra neste momento. Pai querido, a tua palavra foi lida e ela agora encontra-se aberta diante de nós para nossa reflexão e instrução nesta manhã. Quem somos nós, Senhor? Quem é este pregador para ministrar a tua palavra, se não for a direção do teu Espírito Santo? Então, Senhor, tem piedade de mim, enche-me do teu Espírito, de sabedoria, nos concede discernimento espiritual e intrepidez, para que nós possamos ministrar a tua palavra com fidelidade. Abre os nossos olhos, para que nós venhamos contemplar as maravilhas da tua lei. É em Cristo Jesus que eu te oro, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto sagrado que é tão importante para nós. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui para a gente poder adentrar ao texto e extrair do texto as lições necessárias para nós. Em primeiro lugar, que esta é a terceira vez que Jesus está falando sobre o seu sofrimento, sobre a sua paixão, sobre aquilo que ele estaria enfrentando em Jerusalém. Ele está subindo para Jerusalém, ele está indo para a capital religiosa do mundo, ele vai celebrar a Páscoa ali, e ele, mais uma vez, ele está dizendo que o que lhe aguarda ali não é uma boa recepção, como a gente pode imaginar, e como no primeiro momento ele até vai ter, mas ele, como Deus Todo-Poderoso, esse Deus homem, 100% Deus, 100% homem, ele sabe muito bem o que lhe aguarda em Jerusalém. Lhe aguarda sofrimento e morte. E essa é a terceira vez que ele fala sobre esse assunto. Primeira vez é quando ele se revela a Pedro. Depois ele fala quando os discípulos estão a caminho com ele e estão discutindo sobre quem é o maior. E agora? E o que é interessante, em segundo lugar, é que nas três vezes nós temos os discípulos não compreendendo o que Jesus acaba de falar. Na ocasião de Pedro, Pedro é elogiado pelo Senhor por ter recebido aquela revelação, mas quando o Senhor diz que o que lhe aguarda é sofrimento, é morte, é cruz, Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, isso jamais vai te acontecer. E Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava pensando de acordo com os homens, com uma influência satânica, querendo tirar Jesus da cruz. No segundo momento, Jesus está falando da sua paixão, e o que está acontecendo entre os discípulos? Eles estão conversando entre si sobre quem é o maior. Quem vai ser o maior no reino? Quem vai ocupar o cargo de maior importância quando for estabelecido o reino? Porque na cabeça deles, Jesus está indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele, como Messias que foi revelado anteriormente para eles, vai assumir o poder político, econômico, social, bélico de Israel, e vai trazer de volta as glórias do reino de Israel, do período de Davi, de Salomão, dos grandes reis de Israel. Então a grande pergunta é: quando esse reino de Israel for restaurado, quem de nós vai ser o maior nesse reino, o mais importante, o mais destacado? E Jesus, mais uma vez, vai repreender os discípulos, vai pegar uma criança, colocar no meio deles e vai dizer: se vocês não fizerem como essa criança, de modo nenhum vocês verão o reino de Deus. E agora,
Por incrível que pareça, Jesus está falando mais uma vez sobre o seu sofrimento, e a discussão dos discípulos vai girar em torno de quem vai se assentar à direita ou à esquerda do Senhor. Não é emblemático isso aqui? Não é preocupante? Não é interessante nós vermos que, enquanto Jesus está caminhando para a cruz, para o sofrimento, os discípulos estão fazendo essa caminhada em busca de glória, em busca de fama, em busca de poder, de projeção. Enquanto o Senhor está falando de renúncia, está falando de doação, os discípulos estão falando de poder. E meus irmãos, já começando a aplicar o texto para nós, não é por acaso que isso está registrado 3 vezes, não é por acaso que o Evangelho está chamando a nossa atenção para essa característica dos discípulos. Não é por acaso. É porque eu e você não somos diferentes dos discípulos do Senhor. Nós não somos diferentes dos apóstolos. Nós também amamos o poder. Nós também amamos a projeção, a fama, o fausto, o luxo. Nós também amamos os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, os tronos. Nós queremos ser reconhecidos. E a gente precisa ser admoestado à luz do Evangelho para que a gente não caia nessa que o inimigo coloca diante de nós. Então, é muito interessante ver aqui, em terceiro lugar, a forma como Jesus lida com a situação. Cá entre nós, se fosse você ou se fosse eu numa situação dessa aqui, você está falando que vai sofrer, que vai morrer, você está passando lutas internas terríveis, e as pessoas que estão do seu lado estão pensando em tomar o poder, em se destacar. Como é que você trataria elas? Eu sou pecador. Eu acho que eu não trataria assim com um beijinho, um abraço. Eu acho que eu não trataria como o Senhor Jesus está tratando aqui. E é interessante, a gente vai ver no texto que Jesus trata com tanto amor esses discípulos, mesmo eles pisando na bola como estão pisando aqui, mesmo com a falta de compreensão deles, com a limitação deles, Jesus trata com tanto amor, com tanto carinho eles, a ponto de, se ele vai repreendê-los, ele chama eles à parte. Ele não expõe, ele não coloca eles numa situação ridícula, vexatória. Ele leva eles à parte e passa a ensinar com amor, com jeito, com carinho, como que dissesse assim: senta aqui, vamos começar tudo de novo. Vocês não entenderam nada até agora. Eu vou explicar tudo de novo para vocês. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos lendo o texto e extraindo daqui algumas lições para a nossa vida. O texto começa dizendo o seguinte: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. 2 coisas importantes aqui de ressaltar. Primeiro, essa subida para Jerusalém não é só uma questão geográfica. Por favor, aqui não se trata só de topografia. Subir para Jerusalém era, aqui no texto, uma visão teológica também. Por quê? Porque Jerusalém é a capital religiosa, Jerusalém é onde está o templo do Senhor, Jerusalém é onde está o sacrifício, onde acontecem as festas. Então, toda vez que a Bíblia faz referência a Jerusalém, não é só uma questão de geografia, de subida, realmente está no alto, mas é porque Jerusalém é esse destaque, é esse lugar mais alto para os judeus. E diz o texto que Jesus está a caminho, subindo para Jerusalém, e que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus está à frente.
adiante. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus está indo adiante dos discípulos? Não é só uma questão de liderança, é também. Ele é o líder, ele é o cabeça do grupo apostólico. E o líder é aquele que sai na frente, é aquele que vai à frente, é aquele que dá o primeiro passo. Então, Jesus está caminhando, subindo para Jerusalém, mas ele não está simplesmente subindo e caminhando para Jerusalém, ele está indo à frente dos discípulos. Ele está tomando a dianteira. E quando a gente compara o relato dos evangelhos, o que fica claro aqui é que no semblante de Jesus, na atitude de Jesus, estava muito claro que ele estava focado em Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, ele tem determinação para chegar em Jerusalém, e agora que está chegando a última parte da viagem, quando chegar em Jericó aqui, por exemplo, é 25 quilômetros para Jerusalém. Então Jesus está indo adiante, mostrando essa determinação, esse impulso, essa decisão do Senhor de chegar a Jerusalém, mesmo sabendo de tudo aquilo que vai lhe acontecer. Ele vai à frente, ele está à frente, e ele está tão determinado, que lá em Lucas diz que as pessoas viam no seu semblante essa determinação, esse impulso, essa decisão de chegar a Jerusalém. Mas o que é interessante aqui no texto é que, por causa dessa atitude de Jesus, por causa dessa decisão ou determinação do Senhor Jesus, diz que os discípulos, estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Duas coisas interessantes aqui para nós. Em primeiro lugar, os discípulos se admiraram. O que isso significa, meus irmãos? Significa que aqueles discípulos, eles estavam boquiabertos. Eles estavam como que aterrorizados com o que estava acontecendo. Essa admiração aqui não é a admiração que muitas vezes a gente imagina, né? De olhar para alguém e admirar, achar interessante. Não, eles estão aqui como que assombrados com o que está acontecendo. Eles já ouviram mais de uma vez o Senhor dizer o que lhe aguarda em Jerusalém. Eles sabem que o Senhor vai tomar o poder em Jerusalém, na teologia deles, mas que também não vai ser fácil. E quando eles olham para Jesus e vê Jesus de forma determinada, vê o Senhor caminhando de forma resoluta, firme, para Jerusalém, a ponto de ir na frente. Sabe quando você está apressado, quando você está querendo chegar em algum lugar, ou está querendo alguma coisa, que você sai na frente? Quem quiser ir tem que lhe acompanhar, né? Tem que correr atrás. Eles ficaram admirados, boca abertos, com aquela atitude, com aquela determinação do Senhor Jesus, com aquela maneira dele agir, indo para Jerusalém. Mas não só isso, eles estavam tomados de apreensões. Eles estavam não só aterrorizados, eles estavam aflitos, eles estavam tomados de apreensões. Ele sabia que algo aguardava eles lá em Jerusalém e que não era tão simples, tão fácil como pode parecer. Você já ficou assim? Você já ficou assim, tomado de apreensão com o amanhã, com uma decisão que você tem que tomar, com algo que lhe aguarda, lhe espera, e você fica tomado de apreensões?
Às vezes é preciso até ir ao psiquiatra e tomar um remedinho para dar uma acalmada, dar uma relaxada. É isso que está acontecendo com eles aqui, meus irmãos. Eles estão admirados com aquela situação toda. Eles estão tomados de apreensões. Eles estão aflitos. Eles estão com a alma em erupção. E como é que Jesus age? Talvez se fosse eu ou você, como eu disse, o que é que nós faríamos hoje aqui? Ah, pastor, eu estou meio assim, sabe, aquele aperto, aquela angústia, aquele negócio no meu coração, eu estou cheio de apreensões, o que eu faço? Talvez a gente diria assim, corre ali para o doutor Medeiros, fala com o Medeiros. Ou então a gente iria dar uma palavra, orar, dizer, pense positivo, o Senhor é contigo, você é a menina dos olhos de Deus, você é o melhor de Jesus, é o especial de Jesus. Iria trazer uma palavra para dar um ânimo àquela pessoa, né? Foi isso que Jesus fez? Não. Olha como é que diz o texto. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, eles estão admirados, eles estão aterrorizados, eles estão cheios de apreensões, eles estão com a alma em erupção, e o Senhor Jesus leva eles à parte e passa a revelar-lhes mais uma vez as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: opa, a maneira de Jesus agir não é a mesma maneira que nós agimos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Porque com toda certeza, nem eu, nem você, nem o doutor Medeiros, nem qualquer outro irmão iria fazer o que Jesus fez aqui. Porque eles já estão aterrorizados. Eles estão cheios de apreensões. E você vai chamar eles à parte para falar o que vai acontecer de ruim. Você vai colocar diante daqueles que já estão aterrorizados, que já estão apreensivos, que já estão angustiados, que já estão totalmente com a alma em frangalhos, e você vai levar eles à parte para, ao invés de dar uma palavra de conforto, de consolo, de elevar o ânimo da pessoa, você ainda vai falar de mais problema, de mais dificuldades. Pois foi isso que Jesus fez. Olha como é que diz o texto. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Olha a forma como Jesus está tratando a alma e o coração, as emoções dos discípulos, dos apóstolos. Olha o remédio que Jesus está dando para eles. Olha a terapia que Jesus está dando para eles. Olha a abordagem psicológica que Jesus está dando para eles. Vocês estão admirados, vocês estão boquiabertos, vocês estão cheios de apreensões com as circunstâncias que nos cercam. Pois bem, vem aqui que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei 2 vezes para vocês o que me aguarda em Jerusalém. E agora eu vou falar mais uma vez e com mais detalhes. Ele agora vai detalhar. Esse terceiro relato aqui é o relato mais detalhado da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Jesus vai pegar estes homens que já estão apreensivos e ele vai detalhar o sofrimento. É como um médico chegando
na beira ali da cama do seu paciente e dizendo: olha, você está assim, mas vai ficar pior, assim, 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 assim. A questão aqui, meus irmãos, é o seguinte, preste bem atenção isso aqui que é importantíssimo. Do capítulo 8, verso 27, até o final do capítulo 10 de Marcos, Marcos está chamando a atenção para o tema do discipulado, do seguir a Jesus. Marcos está chamando a atenção para essa vida de compromisso com o Senhor Jesus. E o que ele está colocando por A mais B para a igreja de Roma e para mim e você, que seguir Jesus não é mamão com açúcar. Seguir Jesus, caminhar com Jesus, entregar a vida a Jesus, não significa dizer vida fácil. Não significa dizer que você vai ser sempre cabeça e não cauda, que você vai ter sempre do bom e do melhor, que nada de ruim vai lhe acontecer. Isso não é o evangelho, isso não é o verdadeiro discipulado. Então, o que Jesus está fazendo aqui é treinando os seus discípulos, as suas emoções, é forjando esses homens para uma vida realmente de compromisso, de renúncia com Ele. Jesus está formando os seus apóstolos e formando na bigorna, formando na fornalha, formando na vida, no sofrimento. Porque é muito fácil você aprender o evangelho numa sala de seminário, nos bancos de uma igreja, na internet, assistindo os grandes luminares da teologia. É muito fácil. Difícil é aprender o evangelho na dinâmica da vida, diante das lutas, das provas, das dificuldades, dos sofrimentos que nos aguardam. É tão difícil que algumas igrejas usam até o slogan dizendo assim: pare de sofrer. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar provações. Nós queremos a glória. Nós queremos, como eu disse, o luxo, o fausto, as luzes. Mas o sofrimento não. Então aqui é a escola do discipulado, que não é 13 liçõezinhas de uma revistinha de escola dominical, que não é o livrinho do Paul Washer ou de seja lá quem for, que não é uma sériezinha que você assiste no YouTube do pastor mais famoso, do seu pastor querido. Aqui é a escola do discipulado, que é feita na dinâmica da vida, diante das lutas, das lágrimas, das intempéries que a vida coloca diante de nós. Jesus aqui está sendo um médico, mas um médico verdadeiro. Aquele médico que você chega para ele e quando você apresenta um exame, eu nunca entendi isso, mas depois, analisando, foi que eu comecei a entender. E o médico dá para você a notícia na bucha: você está com câncer. Quem já recebeu uma notícia dessa sabe como é difícil. E você tem que iniciar o tratamento assim, 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 assim. E você vai passar por isso, isso e isso. E nós temos que começar hoje. E o cara diz assim: como é que o doutor é tão bruto, é tão insensível, é porque se ele não agir daquela forma, você não vai fazer o tratamento. Se o médico disser para você, aliviando os sintomas, aquilo que você está sentindo, se ele colocar mamão com açúcar, você não faz o tratamento, que eu tenho certeza que você é igual a mim. Você está com a unha encravada. Só que você descobriu que se você colocar a meia de um lado assim, esquerdo, e você coloca o pé no sapato, virando um pouquinho, não vai doer mais, você não vai para o médico para resolver o problema da unha. Você vai usar o sapato vários anos
Nós somos assim. Agora, se o médico chegar e disser assim, ou você arranca essa unha hoje, ou você vai perder o pé, já era. Chega, doutor, arranca logo. Vamos agora. O que Jesus está fazendo com esses homens é formando esses homens. É dizendo, discipulado não é cargo de confiança, discipulado não é mamão com açúcar, discipulado é vida de sofrimento, de testemunho, é vida que realmente é entregue a Deus. E Jesus, tomando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. Os caras já estão apreensivos, já estão admirados com tudo aquilo, e Jesus vai abrir mais o leque, detalhar tudo aquilo que eles vão enfrentar, que ele vai enfrentar. Esse tipo de sermão não se ouve mais nas igrejas dos nossos dias. Porque hoje a ideia é aquilo que eu falei alguns domingos. As pessoas querem vir para a igreja para ouvir 10 passos para a vitória. Como acordar com o pé direito. Como ter sucesso na vida. Como ser feliz. Como conquistar. As pessoas querem isso. E elas ainda dizem assim, eu passo a semana todinha trabalhando, eu passo a semana todinha correndo para lá e para cá, eu quero chegar na igreja, pastor, e ouvir alguma coisa que me traga conforto, olha, que me faça sentir bem. É como que a igreja fosse um circo, para que ela venha dar gargalhada, e se o pastor for um palhaço, um contador de piada, que todo mundo ri, aí pronto, ela sai da igreja feliz da vida, domingo ela volta de novo. Mas o evangelho não é isso, meus irmãos. Evangelho, pregação bíblica, é essa pregação que diz assim, se você quer ser um discípulo do Senhor Jesus, você esteja disposto a sofrer, porque o seu Senhor sofreu. O seu Senhor sofreu. Olha como é que Jesus diz para eles. E ele vai detalhar. Nas outras vezes ele não detalhou, aqui ele vai detalhar. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte, e um detalhe que ele acrescenta aqui, e entregarão ele aos gentios. Porque Jesus vai ser julgado pelo Sinédrio, Jesus vai ser condenado pelo Sinédrio, o Sinédrio vai condenar Jesus à morte, mas ele precisa ser entregue às autoridades romanas, porque a aplicação da pena de morte só poderia acontecer pelo Império Romano, pela autoridade romana ali, a autoridade política. Então, ele está falando desse julgamento, e que ele seria entregue aos gentios, às mãos dos gentios. Mas ele diz, hão de escarnecê-lo, cuspir, açoitá-lo e matá-lo. Nós estamos subindo para Jerusalém. Vocês estão vendo eu determinado em ir? Vocês estão vendo eu à frente? Vocês estão vendo eu puxando o carro, tomando a dianteira? Não é porque me aguarda um banquete, não. Me aguarda morte. Eu fico impressionado com isso aqui. Não esqueça que Jesus é 100% Deus, 100% homem. E você já pensou? A natureza divina comunicou a natureza humana de Jesus. Em alguns momentos isso não acontece, mas aqui aconteceu. A natureza divina comunicou à natureza humana tudo aquilo que iria acontecer em detalhes. E mesmo assim, ele está disposto, determinado, resoluto, subindo para Jerusalém. Se fosse você, meu irmão, você já pensou
o que estava no coração de Jesus, e a gente vai ver lá quando Jesus for orar no jardim, que ele vai suar sangue, e a medicina explica isso. Ele também estava apreensivo. Ele era homem como eu e você. Mas o que Jesus está dizendo para esses discípulos é: eu sou obediente àquilo que o Pai determinou para mim. Por isso que eu estou tomando a dianteira. Por isso que, mesmo sabendo que me aguarda em Jerusalém, eu estou subindo para Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém. Isso é discipulado, meu irmão. É você saber que, mesmo diante do sofrimento que lhe aguarda, que está lhe esperando lá, mas você está indo porque Deus determinou, porque é vontade de Deus. E talvez você diga assim: mas pastor, mas isso aí é o Senhor Jesus. Não é só o Senhor Jesus não. Lembra de Paulo? Quando Paulo também vai subir para Jerusalém e o profeta toma o cinto de Paulo e coloca sobre ele e diz: olha, aquele que é o dono desse cinto, vão fazer isso com ele em Jerusalém, vão amarrá-lo, vão julgá-lo, vão... E a igreja começa a chorar, e os irmãos começam a pedir a Paulo para Paulo não ir, e Paulo diz: meus irmãos, eu estou disposto a morrer em Jerusalém, pelo nome de Cristo. Não era profetada não, meu irmão. Aquele profeta teve uma revelação de Deus que quando Paulo chegasse em Jerusalém, a pé ia comer no lombo de Paulo. E mesmo assim Paulo diz: eu estou disposto a ir. E vai. O que esse texto está colocando para nós é que discipulado, que caminhada com Cristo, é para aqueles que estão dispostos a sofrer escárnios, açoites, cusparadas, humilhação e até a morte. Você está disposto a isso, meu irmão? Será que você está disposto a isso aqui? O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas tem uma esperança: depois de 3 dias ele ressuscitará. Ele sabia do que iria acontecer e sabia também que iria ressuscitar por obra do Pai. Esse é o sofrimento, é a revelação do sofrimento, a revelação da paixão do Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós vamos ver a partir dos próximos capítulos do Evangelho de Marcos, e que mostra para nós o verdadeiro discipulado. Como eu disse, e essa palavra é para mim e você: até que ponto nós estamos dispostos a passar por isso aqui, como nosso Senhor passou? Até que ponto? Se muitas vezes nós nos acovardamos nas redes sociais, não temos coragem de declarar nossa fé nas redes sociais. Se nós nos acovardamos muitas vezes numa sala de aula, diante de um professor ateu, agnóstico, diante de pessoas como nós, se nós não estamos dispostos a abrir mão de um trabalho ou de determinadas coisas, quanto mais dá a vida. Se muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de uma namoradinha descrente ou de um namorado descrente, que está me tirando da igreja, quanto mais dá a vida, quanto mais está disposto a açoites, a tudo isso que o Senhor está retratando aqui, que aconteceu com ele e que acontece na história com os discípulos do Senhor. O apóstolo Paulo disse: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui, você que está assistindo. Se você ainda não foi perseguido por causa da sua fé, avalie o seu cristianismo. Se no seu ambiente familiar
ou no seu trabalho, ou na sua escola, aonde você vive, se você ainda não sofreu absolutamente nada por causa da sua fé em Cristo, por favor, avalie o seu cristianismo. Porque ou você é melhor do que Jesus e os apóstolos, ou você não está sendo de fato luz, sal, carta, bom perfume de Cristo. Você não está fazendo diferença ali. Porque quando nós somos discípulos de Jesus de verdade, nós somos luz. E quando a luz brilha no meio das trevas, as trevas se incomodam. Lá na sua escola, as pessoas que não são de Deus, elas se incomodam com você. Lá no seu trabalho, aqueles que não são de Deus, eles se incomodam com você, porque você não faz parte do esquema. Porque você não tem o mesmo comportamento deles. Agora, se está tudo bem, é porque você ou faz parte do esquema, ou você não incomoda o sistema que está ali estabelecido. Você conta piada imoral junto com eles, você olha para as mulheres na rua como eles olham, você faz tudo que eles fazem, então você não faz diferença nenhuma. Agora, seja de fato um discípulo do Senhor, para ver se você não vai começar a perder determinadas amizades, se você não vai começar a sofrer determinadas restrições, se você não vai começar a ser visto assim meio diferente lá na escola, lá no trabalho. Agora, uma coisa eu digo para você, num primeiro momento, os seus colegas de escola, de trabalho, a sua família, vai olhar para você e vão rechaçar você, mas no segundo momento, quando eles precisarem de uma oração, de uma ajuda, de uma palavra, eles vão procurar você. Porque eles sabem que Deus está com você, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Então não faça parte do jogo, não faça parte do esquema, não se comporte como um ímpio, se comporte como um servo e uma serva de Deus, esteja disposto a sofrer o que for, por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. Será que nós estamos dispostos a isso aqui? Agora veja o que diz o texto, meus irmãos, a partir do verso 35. Então, veja que está dentro do contexto, está ligado. A coisa está entrelaçada. Então, se aproximaram dele Tiago e João. Detalhe, não era a turma do baixo clero, não. A turma do alto clero. Tiago e João, os principais líderes, os cabeças, colunas. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Maravilha. Eles estão apreensivos, eles estão aterrorizados. O Senhor está falando para eles de sofrimento. Talvez eles vão pedir um remedinho, um ansiolítico, algum comprimido para que eles possam se acalmar um pouquinho. Eles vão pedir aí ao Senhor alguma estratégia como vencer essas coisas. Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Meus irmãos, eu admiro o Senhor Jesus, a capacidade que Ele tem de caminhar conosco nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Jesus sabia o que eles iam pedir? Sabia. Mas Jesus está caminhando com eles, tratando deles. E isso deve nos chamar a atenção. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na
tua glória. Jesus está falando de sofrimento, eles estão pensando em glória. Nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Você já pensou que coisa? Jesus não terminou nem de falar ainda sobre a sua morte, sobre os seus sofrimentos, sobre a sua paixão. Esses dois aqui tomam a palavra e vêm com uma proposta dessa. Quando a gente olha o texto de Mateus, parece que há uma contradição com Marcos, porque lá em Mateus diz que quem pediu, quem se aproximou e pediu, foi quem? Foi a mãe. Quem era a mãe desses rapazes? Quem lembra o nome dela? Salomé. Ela pede. E aqui em Marcos são os filhos que pedem. Não há contradição, meus irmãos, os textos se completam. O que pode ter acontecido aqui é que houve uma conversa entre a mãe e os dois filhos. Chegaram a esse acordo, talvez a mãe influenciou, e eles chegam juntos ao Senhor Jesus com essa proposta. Então Mateus está dando destaque ao pedido da mãe, e Marcos está colocando aqui os filhos, porque os três pediram. Não há contradição na palavra de Deus. Mas o ponto aqui é o absurdo do que eles estão pedindo dentro de uma hora inadequada. Cá entre nós, meus irmãos, eu tenho certeza que você já aprendeu isso. Tem hora de você pedir as coisas, não tem? Deixa eu abrir um parênteses aqui para dar uma dica. Minha querida irmã, olha, você consegue o que você quiser com seu marido. Você sabe disso. Até porque você manda nele. Você sabe disso. A mulher, ela consegue o que ela quiser. Não tem jeito. Agora, peça a Deus sabedoria para pedir na hora certa. Para falar na hora certa. Porque às vezes o cara acabou de chegar do trabalho, cansado, cheio de problema, brigou com o chefe, os problemas do dia a dia, e quando ele nem entrou em casa, do portão a mulher já diz o que ela quer. E aí o cara parece que ele não escuta, porque o homem tem um problema nessas horas, ele não escuta direito. Então ele diz assim, eu vou logo tomar um banho. Aí ele vai para o banheiro, ela vai na porta do banheiro e fica zoando. Aí ele sai e ela fica zoando. A briga está feita. Tem uma hora. Deixa o miserável tomar um banho. Coloca a janta dele. Faça um cafuné nele. Aí você pode pedir o que você quiser, minha irmã. Já ganhou. Você já ganhou. O que está acontecendo aqui, voltando para o texto? Algumas coisas, meus irmãos, aqui, impressionantes nesse texto, que infelizmente o nosso horário aqui já está correndo, mas eu preciso destacar. O que está acontecendo aqui? Primeiro, a hora inadequada. O contexto aqui é luta, é sofrimento, é morte. São apreensões, alma conturbada. Gente pensando no pior. Então o pedido desses aqui está completamente fora de tempo. É inadequado. Mas não só isso. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma coisinha que ainda acontece nos nossos dias e que a gente precisa ter muito cuidado. Chama-se tráfico de influência ou nepotismo. Sabe o que está acontecendo aqui? Salomé é família de Maria. Maria é a mãe de Jesus. Aqui é família querendo levar vantagem. O
que está acontecendo aqui é que provavelmente, se eu estiver errado e se alguns comentaristas estiverem errados, que o Papai do Céu nos perdoe, o que está acontecendo aqui é que provavelmente ela teve uma ideia brilhante que se tem ainda hoje. Vocês são parente chegado de Jesus. Então, no reino, na glória, quando foi estabelecido esse reino, lembre-se, eles não têm noção de um reino espiritual. Eles estão pensando no reino humano, carnal, na restauração de Israel. Eles não estão falando do céu, estão falando do trono de Israel. Então, vocês são família, vocês vão deixar outros que não são família assumir liderança, proeminência? Não, vocês são família, vocês são destaque, então vocês saem na frente. Mas mãe, então deixa que eu falo por vocês, e vocês vão comigo. Ainda hoje, meus irmãos, esse pecado é cometido. Nós queremos tomar a dianteira quando nós somos parentes, quando nós temos alguma ligação. O tráfico de influência e o nepotismo. Então ela chega junto com os filhos para o Senhor Jesus com essa proposta: Senhor, permite que no teu reino esses meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. É bem fraquinho os caras, olha. Bem fraquinho. Logo do alto escalão, do primeiro escalão, o vice ou o primeiro-ministro. Logo os primeiros lugares. O que é isso, meus irmãos? Uma mentalidade mundana. Mundana. Diabólica. Eu não estou dizendo aqui que eles não eram de Deus, por favor. São crentes, são servos de Deus, era uma mulher de Deus, os filhos são de Deus, mas muitas vezes, apesar de sermos de Deus, nós ainda temos uma mentalidade mundana, ainda raciocinamos como o mundo. E como é que o mundo raciocina? Com tráfico de influência, com nepotismo, com busca de poder, de projeção, de proeminência. O mundo só vê as coisas assim. O homem mundano, ele só vê a vida com este prisma de destaque, de projeção. E ele chega na igreja e ele traz isso também. E aí ele acha que na igreja de Deus é o mesmo estilo do mundo. Mas não deveria ser. Não pode ser. Então ele chega na igreja e a primeira coisa que ele quer ser é o quê? Presbítero. No caso da igreja presbiteriana, ele descobriu que o presbítero é aquele que faz parte do conselho e que toma decisões e que dirige os rumos da igreja junto com o pastor. Então ele quer ser presbítero, ele não quer ser diácono não, porque ele descobriu que o diácono é o que abre a igreja, é o que traz água aqui no púlpito, é o que organiza, é o que cuida do estacionamento. Ele não quer isso não, ele quer ser presbítero porque ele acha que o presbítero é o que manda. Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer aparecer, ele quer projeção. E quando ele chega no presbiterato, alguns são tão tomados por essa sede de poder que eles não ficam só no presbiterato, no presbítero regente. Ele quer ser o pastor da igreja. Ele quer tirar o pastor da igreja para ele ser o titular, ele ser o cabeça e ele dar as direções para a igreja. É assim a mentalidade, irmãos. E era isso que estava acontecendo aqui. Responder: permita-nos na tua glória nos assentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Permite, Senhor, que a gente se assente aqui na direita, outro na esquerda. Eu louvo a Deus, meus irmãos, louvo a Deus pelo que Deus tem feito na nossa igreja aqui do Pirangi. Mas em muitas igrejas, por exemplo, há briga para quem vai sentar aqui no púlpito, para ter o destaque.
Eu louvo a Deus porque os presbíteros aqui da nossa igreja não fazem nenhum tipo de questão. Se estão dirigindo o culto, se não estão, se está sentado aqui aparecendo na filmagem, se não está. Nem eles fazem, nem eu faço. Mas em muitas igrejas a briga é feia para aparecer, para estar na frente, para ter a projeção. E é isso que está acontecendo aqui. Nós queremos, Senhor, no teu reino, nós queremos nos assentar um à tua direita, outro à tua esquerda, nós queremos ser os primeiros, até porque nós somos parentes, nós somos família. E não há nada mais perigoso do que nepotismo, do que usar o nome de família, influência, tráfico de influência. Você já viu coisa mais terrível nas igrejas quando uma família domina, quando uma família é grande? A igreja que tem uma família como dona, que o pai e os filhos são presbíteros, diácono, a mulher é presidente da SAF, o sobrinho é da mocidade, é a família. Mexeu com um, mexeu com todos. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Porque a família usa ali esse nepotismo. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Oh, meus filhos, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Por que eles não tinham noção? Porque eles estavam pensando em um reino político, humano, bélico, social. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo, não. Eu não chamei vocês para serem grandes nesse mundo, terem projeção nesse mundo. O meu reino não é desse mundo. Não sabeis o que pedis. Aí Jesus diz: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus, para provar que eles não sabiam o que eles estavam pedindo, Jesus levanta isso aqui: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Aí o que eles dizem? Que podem. Se você olhar no Evangelho de Mateus e Lucas, eles vão dizer que podemos, mas eles não sabiam o que estava dizendo. Porque o que Jesus vai colocar aqui é: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Quando a gente compara os evangelhos, eles disseram que podemos. Aí Jesus diz: sim, vocês vão beber o cálice que eu bebo, e o batismo que eu sou batizado, vocês vão receber. Porque ele estava falando de sofrimento. O cálice era as lutas, os sofrimentos, o julgamento, tudo aquilo que Jesus iria passar. E João e Tiago passaram sim. Tanto João como Tiago, quando você vai olhar na história, eles foram aqueles que beberam o cálice e que participaram do batismo de Jesus, porque eles sofreram como o Senhor Jesus sofreu. Não só eles, mas todos os apóstolos, nenhum tiveram uma morte assim natural. Eles enfrentaram provações, lutas, perseguições. É só você olhar a história dos apóstolos. João vai ser banido para a ilha de Patmos, vai sofrer ali na ilha de Patmos. Tiago vai sofrer, e tantos do Senhor Jesus. Ele diz: sim, vocês vão beber o cálice, vocês vão receber o batismo, mas assentar-se à minha direita não compete a mim, mas para aqueles a quem está preparado. É o Pai. Oh, meus irmãos, vamos aprender isso aqui, em nome de Jesus. No reino de Deus, não são os homens que determinam aonde vai ficar. Não é o tráfico de influência. Não é o pedigree familiar. É Deus quem diz.
Deixa eu fazer essa observação aqui que eu fiz na sala de novos membros e que nunca é demais trazer à memória da igreja. O sistema da igreja presbiteriana é um sistema democrático representativo, onde a Assembleia elege a sua liderança, que vai tomar as decisões por ela. E no imaginário presbiteriano, do presbiteriano comum, a igreja escolheu. A igreja foi quem escolheu o pastor, escolheu o presbítero, escolheu o diácono. Então, é a igreja quem coloca, é a igreja quem tira. Foi um grupo da igreja. Então, a mocidade se une e vamos colocar o nosso representante. Que aí nós vamos ter mais força no conselho da igreja. Nós vamos ter mais poder no conselho da igreja. Meu irmão, apesar de ser a igreja que vota, a igreja não escolhe. A igreja simplesmente reconhece quem Deus escolheu. Aprenda isso, meu querido. Quando você coloca sim no papelzinho ali na cédula, o que você está dizendo é: esse nome que eu estou colocando sim, é o nome que eu acredito que Deus escolheu para esse cargo. Não é você. Deus está usando você para que aquela pessoa chegue àquela função. Mas quem coloca e tira é Deus e não o homem. O assentar-se à direita ou à esquerda, Jesus está dizendo que é o Pai, é a Ele a quem compete. E aplicando para a vida da igreja, nós precisamos entender que quem coloca a liderança da igreja é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. Agora Ele vai usar a igreja, Ele vai usar o conselho, Ele vai usar os membros para indicar, para aprovar, para votar, mas quem está colocando é o Senhor. Daí a grande pergunta é: Senhor, quem o Senhor escolheu para esse cargo? Me revela, Senhor. Eu vou votar e eu quero que o Senhor me revele. Eu tenho uma prática comigo. Se o cara pedir para pregar, eu nunca dou oportunidade para ele. Já aconteceu aqui na igreja. Ah, pastor, o senhor poderia me dar uma oportunidade para pregar? Como é? Não, porque eu queria pregar na igreja e tal. Ok. Aguarde. Pode armar a rede, meu querido. Pode armar a rede. Agora, quando a pessoa tem o dom, quando a pessoa é chamada por Deus, Deus toca no coração do pastor, Deus usa alguém, você identifica, não precisa ela estar se projetando, querendo lugares. Então, cuidado com aquela pessoa que fica se oferecendo, que fica querendo cargos, lideranças. Nós precisamos ter cuidado com isso. Quem coloca é Deus. É Deus quem coloca. É Deus. Mas caminhando para a conclusão. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Olha que coisa, meus irmãos. Lembre-se que é o colégio apostólico. Não é a igreja do Pirangi, nem o conselho de Pirangi, não. O colégio apostólico. Indignaram-se, a coisa ferveu. Se eu tivesse ali também, meu irmão, o negócio tinha fervido. Agora, presta atenção no que está acontecendo aqui, que é interessantíssimo. Porque quando a gente olha para o texto e diz assim, que indignaram-se os 12 com Tiago e João, a gente pode ter aquela ideia assim, né? Os 12 são piedosos, os demais aí, né? Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles se indignaram. Isso são um bando de político, eles querem projeção, não sei o quê, pai, vamos para cima. Os 10 são justos, né? Os 10 são crentes de verdade. Não. Sabe o que está acontecendo aqui? O mais provável? Eles estão indignados porque os 2 saíram na frente. Eles estão indignados porque os 2 pediram aquilo que todos eles queriam. E eles estão indignados porque os 2
estão com um pistolão muito forte, que é a parente de Maria, a mãe de Jesus, que também falou. E talvez você diga: pastor, você está julgando os 10. Não estou julgando não, meu irmão, porque no outro relato diz que eles vinham conversando no caminho sobre quem era o maior, todos eles. Então a indignação aqui não é essa indignação que você pode imaginar. Não, eles não queriam cargos, eles não queriam nada, eles são crentes, o pensamento limpinho, todo mundo bonzinho, e é por isso que eles ficaram com raiva de Tiago e João. Não, eles ficaram com raiva porque eles olharam assim e disseram: ué, os caras estão tomando a frente da gente, na nossa cara. Sabe quando o cara está tomando a sua frente assim? Né? Eu estava com um amigo conversando, e aí uma pessoa perguntou assim: você tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Aí, sim. Aí o cara disse: rapaz, meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Aí o cara disse: você quer conhecer os Estados Unidos mesmo? Na hora eu disse assim: eu não acredito que esse bicho vai ganhar uma passagem na minha frente, não. Vai sair na minha frente esse miserável. É assim o nosso coração. O nosso coração é assim. Então a indignação aqui é porque eles saíram na frente, não é porque esses 10 aqui são melhores, ou mais puros, ou tem um pensamentozinho reformado, não. É porque eles viram os outros tomando a dianteira. Mas Jesus chamando para junto de si. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, é a conclusão do sermão, mas é a parte que talvez deve ficar mais clara na sua mente. Mais uma vez, Jesus, ele vai exortar os discípulos, e ele não exorta na frente de todo mundo, ele chama à parte, ele traz para junto de si. Aprenda esse princípio aqui, meu irmão: elogiar é em público. Quer elogiar o irmão, elogie em público. Fale bem da pessoa. Agora, repreender, seja educado, meu irmão, chama à parte, chama a pessoa, converse só com ela. Esses dias eu fui comprar o almoço em um determinado lugar, e o camarada chamou a pessoa que estava servindo e deu um batido assim na frente de todo mundo. Eu fiquei tão envergonhado, eu quase deixava a quentinha ali em cima e ia embora, porque eu fiquei procurando um chão. Então Jesus tem tato, tem jeito, tem amor. Jesus chamou para junto de si, chamou eles à parte e disse para eles assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. É assim no mundo. Os que são considerados governadores, os reis, as autoridades, os grandes líderes, eles têm as pessoas sob seu domínio, eles exercem domínio. Aí ele diz: mas entre vós não é assim. Meu querido irmão, guarde isso aqui no seu coração. No mundo existe hierarquia, existe domínio, existe todo um sistema de poder, toda uma hierarquia estabelecida. No reino de Deus não é assim. Não existe hierarquia na igreja de Deus. Não existe um maior do que outro na igreja de Deus. Não existe. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser ser o primeiro, o de destaque, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É interessante que Jesus usa duas palavras aqui para servo. Na primeira, ele usa a palavra diáconos. Ele diz assim: e quem quiser, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Diáconos é aquele que serve, é aquele que está aqui para servir. Aí ele continua: e quem quiser ser o primeiro, você quer ser o primeiro? Então seja doulos, seja escravo de todos, servo de todos. No reino de Deus não existe hierarquia.
no reino de Deus existe serviço, existe servos, existe escravos. O pastor é um servo da palavra, é o diácono da palavra, enquanto o irmão ali, Severino, nosso irmão Eusébio, que está ali na porta, nosso irmão Almir, eles são os diáconos do templo do Senhor, da casa do Senhor. Mas todos nós aqui somos servos, nenhum é maior do que o outro. Todos estão colocados em funções dentro da igreja de Deus para servir ao mesmo Senhor e para servir a sua igreja. Nós somos servos. O pastor não é maior do que o presbítero, nem maior do que o diácono, nem maior do que qualquer irmão. Ele é tão servo quanto todos. E ele é servo de Deus e servo da igreja. E qual é o padrão nosso? As lideranças mundiais. O grande problema da igreja evangélica hoje, meus irmãos, é que os pastores estão aprendendo liderança, sabe com quem? Com os grandes empresários, os coaches, treinamento de liderança. Aí vamos estudar liderança com o mundano, liderança hierárquica, planejamentos estratégicos, lucros, usar as pessoas para que eu cresça. O estilo de liderança do mundo não vale no reino de Deus, não vale para a igreja de Deus, porque o estilo de liderança do mundo é você ser servido, as pessoas estarem sobre os seus cuidados, sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. No reino de Deus a pirâmide está invertida, a liderança é aquela que serve, não que é servida, é aquela que serve, é aquela que pega a bacia, a toalha e vai lavar os pés dos liderados. Aí olha o que Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o exemplo de liderança. Quer aprender liderança, meu querido irmão, minha querida irmã, na igreja de Deus, no reino de Deus? Quer aprender liderança, meu colega pastor? Aqui Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para se colocar à disposição, e o texto é muito claro, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, esse em resgate por muitos, esse último versículo, ele daria para ser objeto de um outro sermão. Mas em rápidas palavras, deixa eu colocar aqui o que esse texto está dizendo para nós. Jesus está subindo para Jerusalém, e ele está subindo para Jerusalém como um servo que está para servir ao povo de Deus, não para ser servido. Então ele está dando uma pancada nessa ideia materialista, nessa ideia mundana dos discípulos. Mas não só isso, ele está dizendo que está indo para Jerusalém para dar a sua vida em resgate. Jesus não é um mártir que está morrendo por uma causa qualquer. Jesus é um sacrifício vivo em prol do homem, para resgatar o homem. Ele está pagando o preço pela vida do homem. O que esse texto está colocando é que o homem é um escravo. Ele está escravizado. E Jesus vem morrer para dar a sua vida, para pagar o preço do resgate daqueles que estão escravizados. E ele pagou esse preço do resgate, e ele resgata esses que estão escravizados. Agora é muito interessante algumas coisas aqui. Primeiro, a quem ele pagou o preço? Porque muita gente diz assim, desde a origem diz assim, que Jesus pagou o preço ao diabo. Não. Esse preço de resgate foi pago ao Pai, para que nós fôssemos resgatados. Segundo, o texto é muito claro, ele deu a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu pelos seus eleitos. Ele deu a vida pelos seus eleitos, que são muitos.
Veja, Jesus, aqui está a diferença entre calvinistas e arminianos. Jesus não morreu para possibilitar a nossa salvação. É assim que o arminiano pensa. O que ele entende? Jesus morreu na cruz, e quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade. Em que sentido? O sacrifício de Cristo foi feito por toda a humanidade. Então, toda a humanidade, se ela quiser, como Jesus possibilitou a salvação morrendo na cruz por todos, agora só depende do homem. Se ele quiser, ele vai ser salvo. Então, ele morreu para possibilitar a salvação. Nós que somos reformados calvinistas, nós não cremos assim. Nós cremos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu para possibilitar, ele morreu para garantir a salvação daqueles que foram eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e o Pai olhou lá do céu e resolveu agir com eles, com graça e misericórdia, e mandou o seu Filho para morrer por eles. Não existe nada de bom em nós, não tem nada de dom em nós, não foi nada de bom que ele viu em nós, estava todo mundo morto, mas por pura graça e misericórdia, Deus nos escolheu, e por esses Jesus Cristo morreu. Ele deu a sua vida em resgate desses escolhidos do Pai. Porque se eu acreditar que Cristo deu a vida por todos, então todos seriam salvos. Eu cairia no universalismo da Igreja Católica, que todos são salvos. Não, nem todos são salvos. E não é porque não quiseram, é porque o Senhor morreu pelos eleitos, por aqueles que foram escolhidos por Ele. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva, suficiente para a vida dos seus eleitos. Eu espero em Deus que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e que nós saiamos daqui com pelo menos 3 coisas na nossa mente. Primeiro, meu querido irmão, tire da sua mente a ideia de que o reino de Deus tem a ver com poder, com política, com projeção. Segundo, aprenda que no reino de Deus nós somos chamados a servir e não sermos servidos. E terceiro, não esqueça que Jesus deu a vida por você. Ele deu a vida para resgatar você desse mundo mau, das trevas e da condenação eterna. Ele morreu por você, que é ovelha dele, que é eleito, que é escolhido antes da fundação do mundo. E como diz a palavra, as suas ovelhas ouvem a sua voz, elas conhecem o seu pastor e elas o seguem. E a minha oração é que você tenha ouvido a voz do bom pastor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente